Alô, alô, minhas pequenas gafanhotas e meus pequenos gafanhotos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Estamos de volta com a resolução das questões de física da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul, rumo ao Enem 2023. Você tem aí na sua tela a questão de número 105 ou a sexta questão de física da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Mais uma vez, nós temos aqui um contexto mecanicista, trazendo para nossa análise a dinâmica e o seu teorema do impulso, e como também sistemas dissipativos. Vamos à leitura do texto desta questão. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. A outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permita a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações ou os dois experimentos, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Este é o comando da questão. Comparando as duas colisões, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Distrato A. A força é maior na colisão com barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com barreira de blocos. Distrato B. A força é maior na colisão com barreira de blocos e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Distrato C. A força é maior na colisão com a barreira de blocos e a energia dissipada é a mesma nas duas colisões ou situações. Distrator D. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Distrator E. A força é maior na colisão com a barreira de blocos deformáveis, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos deformáveis. Então, aqui nós precisamos conhecer bem, o teorema de impulso da dinâmica, o teorema de impulso da dinâmica, e sabermos direitinho que existem dois tipos de sistemas mecânicos: aquele que a energia mecânica se conserva e aquele em que a energia mecânica ela é totalmente ou parcialmente dissipada. Então temos que comparar direitinho as duas colisões, uma com a barreira de pneus e a outra com a barreira de blocos que se deformam, e aí vemos onde é que a força de impacto é maior ou menor, vemos direitinho onde é que a energia mecânica dissipada é mais intensa ou menos intensa. Então, vamos para a nossa resolução comentada. Ao analisarmos a intensidade da força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada durante as duas colisões, precisamos, primeiro, relacionar bem o módulo da força média com o intervalo de tempo de duração das duas colisões através do teorema do impulso. 2. Compararmos o aumento do atrito entre o carro e a barreira de pneus com o aumento do atrito entre o carro e a barreira de blocos deformáveis.
Esse atrito é responsável pela transformação da energia cinética em energia dissipada, calor. Ok? Então, vamos lá. A primeira colisão que o texto propõe é a colisão entre o carro e a barreira de pneus. Fica claro aqui no texto que isso faz com que essa colisão faz com que a colisão, né, seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida quando o carro se choca com a barreira de pneus. A colisão é mais demorada e o carro retorna ainda com uma velocidade mais sendo reduzida. Quando o carro colide com uma barreira de blocos deformáveis, o tempo da colisão é bem maior do que quando o carro colide com a barreira de pneus, mas não há retorno, ou seja, o carro não retorna, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então, precisamos interpretar direitinho, não é? O que acontece com a força de impacto quando o carro se choca com a barreira de pneus e a energia mecânica dissipada, lógico. E o que acontece com a intensidade da força de impacto quando o carro colide com a barreira de blocos deformáveis e, concomitantemente, a energia mecânica não é dissipada. Então, veja bem aqui, ó. Pelo teorema do impulso, para analisarmos, vamos analisar primeiro a intensidade da força média de impacto. Pelo teorema do impulso, o impulso de uma força média é o produto entre a força média e o intervalo de tempo, o impulso durante o impacto. Esse impulso, o módulo dele, é igual ao módulo da variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso da força média de impacto é igual à variação da quantidade de movimento. Com isso, nós podemos propor que a força média de impacto não é a razão entre a variação da quantidade de movimento e o intervalo de tempo da colisão. Então, veja bem, onde é que o intervalo de tempo é menor? Em que colisão o intervalo de tempo é menor? Qual é o menor intervalo de tempo aí de colisão? Quando o carro colide com a barreira de pneus ou quando o carro colide com a barreira de blocos deformáveis? O menor intervalo de tempo aí para a colisão é quando o carro colide com a barreira de pneus. Por quê? Porque após a colisão o carro volta, o carro retorna, mas com uma velocidade reduzida. Mas mesmo assim ele retorna. Então, o intervalo de tempo é menor para a colisão entre o carro e a barreira de pneus. Se o intervalo de tempo é menor para a colisão entre o carro e a barreira de pneus, o intervalo de tempo aqui menor, a intensidade da força média de impacto é maior para uma mesma variação de quantidade de movimento. Ok? Então a força média de impacto é maior quando o carro colide com a barreira de pneus. Ok? Quando o carro colide com a barreira de blocos deformáveis, o intervalo de tempo para esta colisão é maior. Se o intervalo de tempo é maior para esta colisão, a força média de impacto é menor. Então está claro que a força média de impacto, pelo teorema do impulso, da dinâmica, ela é maior quando o carro se choca aí com a barreira de pneus. A intensidade da força média de impacto é maior. Agora, quando você compara o atrito entre o carro colidindo com a barreira de pneus com o atrito do carro colidindo com a barreira de blocos deformáveis, a gente percebe que o atrito é maior na colisão do carro com a barreira de blocos deformáveis. Por quê? Porque toda a energia cinética que o carro tem
antes de se chocar com a barreira de tijolos deformáveis, ela é convertida em energia térmica, ela é convertida em calor porque o atrito é maior, porque após a colisão o carro não retorna nem com velocidade reduzida. Então, minha pequena gafanhota, meu pequeno gafanhoto, fazendo essas duas análises, chegamos à conclusão que o distrator correto é o distrator A. A força é maior na colisão com a barreira de pneus, porque o intervalo de tempo para essa colisão é menor, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Por quê? Porque toda a energia cinética deste carro nesta batida com a barreira de blocos deformáveis, ela é convertida em calor, ela é dissipada, toda a energia cinética é dissipada em energia térmica. Então esse é o distrator correto aí, ok, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto? Quando você vai para o distrator B, ó, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Não, ela é menor, porque o intervalo de tempo para essa colisão é maior. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Não, é menor a energia dissipada, porque o carro ainda retorna. Quando você vai para o distrator C, ó, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Não é maior com a barreira de blocos, é menor, porque o intervalo de tempo é maior. E a energia dissipada é a mesma nas duas situações. Não é a mesma nas duas situações. A energia cinética é convertida totalmente em calor quando o carro se choca com a barreira de blocos deformáveis. Distrator D, ó, a força é maior na colisão com a barreira de pneus. Ok, porque o intervalo de tempo aí é menor para essa colisão, quando você compara quando o carro colide com a barreira de blocos deformáveis. Ok, o distrator D começou bem. Agora, vamos para a segunda parte. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Não, porque o carro mesmo assim após a colisão retorna ainda com a energia cinética. Então a energia mecânica não foi dissipada aí em grande quantidade, não é? Porque foi a energia cinética foi dissipada parcialmente, porque o carro mesmo assim após a colisão com a barreira de pneus ele retorna mesmo com velocidade reduzida. Distrator E, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Não, é menor, porque o intervalo de tempo é maior, porque os blocos vão se deformando e absorvendo a quantidade de movimento aí do carro. A energia cinética do carro vai sendo dissipada aí em energia térmica em forma de calor. Segunda parte do distrator E. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Ok, a segunda parte do distrator E está correta, mas a primeira parte, né, está errada. Ok, minha pequena gafanhota, meu pequeno gafanhoto, breve, muito breve, voltaremos com a resolução das questões de física dessa prova de ciência da natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. No caso, retornaremos aqui com a resolução da sétima questão aí desta prova do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Valeu!